O tema de hoje será a evolução da música popular brasileira. Será que a MPB de antigamente difere dos dias atuais? Está começando mais um Papo.com. Para falar sobre o tema, está aqui em nossos estúdios o jornalista Matheus Mans, que se formou no Mackenzie e seu TCC foi sobre MPB. Ele é cofundador e editor do Esquina da Cultura e também repórter do jornal O Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Matheus, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Para a gente começar, o que é a MPB hoje? Então, é difícil essa pergunta, porque primeiro você precisa entender o que é MPB, né? E isso é uma coisa muito debatida e muito controversa, porque, em tese, o termo significa música popular brasileira. Então, qualquer música que é popular aqui no Brasil, em tese, seria MPB. Mas tem alguns que consideram que é o banquinho violão, é o sertanejo, também seria MPB, o samba, então é um pouco difícil definir. Só que hoje a música aqui no Brasil está um pouco indefinida, assim, né? Nós temos várias vertentes aí trabalhando, como sempre foi na música brasileira. E hoje ela tem aquela música ainda um pouco tradicional, que é uma música um pouco mais trabalhada nas cordas, do violão, no acústico. A gente tem também o funk, por que não? Também é uma música popular. Muita gente vai me bater por causa disso, mas também é uma música popular. Então hoje eu acho que está esse sentimento um pouco de indefinição do que é a música popular brasileira, o que não é, o que é o pop aqui no Brasil, se isso é música popular brasileira. Então acho que isso é um pouco difícil de definir. De certa maneira, a MPB ela surgiu como uma forma de protesto. Hoje, ela perdeu esse formato de protesto? Perdeu um pouco. Assim, a MPB é bem mais antiga do que a música de protesto em si, né? Ela foi evoluindo e aí por volta da década de 60, principalmente, ainda que na década de 40 tenha tido ainda, mas na década de 60, com a ditadura militar, surgiu esse viés do protesto, esse viés de tentar protestar contra o que estava acontecendo. E isso tomou muita força até a década de 80, mais ou menos, quando também surgiu músicas que queriam falar, que queriam se expressar e que queriam falar um monte de coisa que estava sendo guardada nas décadas anteriores. Hoje não tem tanto essa intensidade, ainda a música hoje perdeu um pouco essa característica de protestar, de tentar mostrar opiniões contra o sistema e etc. Ainda que surjam alguns protestos mais do cunho social, né? Perdeu um pouco do viés político, apesar de estar vivendo um momento complicado, mas que existem... Que nem o Chico Buarque lançou uma música... Lançou um disco há 2 semanas, Exato. E uma das músicas, que é As Caravanas, tem uma força de crítica social e de protesto social muito grande. Então, acho que hoje em dia está um pouco mais voltado para isso, ainda que seja necessário a música se expressar politicamente, artisticamente. Antes, um dos maiores meios de divulgação da MPB eram os festivais de música, né, que aconteciam. Eles fazem falta nos dias de hoje? Para mim faz. Eu queria participar de festivais e ver aquele sentimento, aquela coisa. Só que eu acho que hoje não faz tanto sentido para a música brasileira, porque a gente tem uma forma de divulgação em massa absurda, que é a internet, que na época dos festivais, na década de 60, 70, não existia, não tinha a divulgação era o rádio, era a TV, era os jornais, né? E que atingiam um público limitado, né? Algumas pessoas não liam jornais, outras não viam TV, etc. É uma coisa um pouco mais difundida. E então fazia sentido os festivais para mostrar o que estava vindo de novo, os compositores novos, os músicos que estavam surgindo, as bandas, etc. E acho que hoje perde um pouco esse sentido. Eu acho que seria mais divertido do que competitivo ver um festival. Eu não sei se hoje, no cenário atual da música brasileira, no cenário atual da divulgação musical, até da produção de conteúdo, faça sentido os festivais, apesar que eu gostaria muito de ver particularmente. Essa face mais aguerrida da MPB se consolidou lá para os anos 60, 70. Então, ela foi uma forma muito forte de oposição contra o governo, né, contra a ditadura na época, mas, ao mesmo tempo, dá pra gente falar que ela era uma forma de consumo muito intensa para a população? Sim, dá pra falar. A música que as pessoas escutavam na época, apesar que tinha várias outras que não... Tinha Bossa Nova, por exemplo, que não tinha nada de protesto, pelo contrário, é uma música que enaltecia a natureza do Brasil, que falava sobre as belezas e tal.
Tinha um samba também mais popular que não tinha exatamente um protesto político, tipo a Dona Irã Barbosa, que compunha músicas sobre crônicas, né, sobre São Paulo, sobre a vida das pessoas. E só que as pessoas ouviam muito essa música de protesto, essa música um pouco mais firme ali nas suas opiniões, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc, né? Então eu acho que sim, a gente pode falar aqui que essa música mais aguerrida, essa música mais forte em sua opinião, em sua forma de protesto, tinha um lado popular e que hoje é mais difícil, né? As poucas músicas hoje que ainda falam de política ou que fazem uma forma de protesto são um pouco mais independentes ou um pouco mais isoladas ali do grande cenário musical, né? Que hoje a gente liga a TV e a gente vê outras coisas. Então, comparando com o início da MPB, hoje os artistas, eles não exercem tanta influência quanto eles exerciam na década de 70. Influência politicamente, você diz? Isso, influenciar, por exemplo, os jovens hoje. Eu acho que influencia, mas é de uma maneira um pouco diferente. Porque, que nem eu disse, o modo de divulgação da música, do conteúdo que é produzido, mudou, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem muito mais conhecimento também do que está acontecendo lá fora. A gente consegue rapidamente ouvir quem está fazendo sucesso na Alemanha, quem está fazendo sucesso na Rússia, etc. Então, você consegue diversificar o que você ouve, o que você gosta. E a MPB acaba tendo um espaço ali junto com várias outras músicas. Mas eu acho que ela continua influenciando, acho que de um jeito diferente do que era antigamente, de um jeito um pouco mais específico. Mas acho que influencia, sim. Acho que influencia. Bom, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim, mas não saia daí porque voltamos logo após os comerciais. Estamos de volta com o Papo.com. Nosso tema de hoje é a evolução da música popular brasileira. Antes de voltarmos a conversar com Matheus Mans, confira a matéria sobre curiosidades da MPB feita pela repórter Amanda Maciel e pela cinegrafista Beatriz Serrato. A música popular brasileira surgiu na década de 60. Assim como a bossa nova foi uma tentativa de produzir música nacional nos estilos tradicionais. Além disso, ela teve grande influência nos movimentos contra a ditadura militar. Leonardo Ruas, DJ e organizador do movimento Tapioca, pretende difundir a cultura brasileira entre os jovens a partir da MPB. Música popular brasileira é tudo. Tudo que é popular, tudo que é brasileiro está dentro de MPB. Um sertanejo não deixa de ser MPB. Um hip hop não deixa de ser MPB. Os festivais antigamente, eles eram uma ferramenta, um formato para você colocar uma pessoa não conhecida mais acessível ao público, né? Antigamente você não tinha nenhuma rede social, então você não tinha como divulgar seu show, seu trabalho. Ele mostrou diversos discos da antiga MPB, mas um chamou a atenção. Eu trouxe outro disco também, que é o do Tamba Trio. Era de um movimento dos anos 60 que se chamava Samba Jazz. Era a mistura do jazz, que era sucesso mundial, com o nosso tempero, que era o samba. Mas o interessante de falar é como o internacional influenciou o Brasil e nós nunca deixamos de ser brasileiros. Bom, aproveitando a reportagem, né, o que o Leonardo falou, ele cita que o sertanejo, música popular brasileira, o hip hop, o funk, eles devem ser considerados música popular brasileira? Então, eu particularmente, eu acho que sim. Eu acho que toda música que atinge uma grande massa popular aqui no Brasil é música popular brasileira, porque está no nome, música popular brasileira.
E aí tem a música erudita, tem outras músicas que daí não fazem parte disso. Só que tem gente que vai me bater se ler isso, se souber ouvir isso, porque tem gente que acha que música popular brasileira é o banquinho, o violão, é a composição um pouco mais trabalhada, e que sertanejo, hip hop, funk, né, são coisas totalmente separadas, não tem nada a ver com MPB. Eu acho que é MPB. E tanto o funk quanto o rap e o hip hop, eles acabam sendo gêneros muito populares porque eles vêm com um formato de protesto, né? Eles vêm criticar alguma coisa. Esse é o motivo porque eles ganham tanta repercussão? Eu acho que sim, O funk e o hip hop, eles atingem uma camada social que quer ter voz, que quer falar, e que às vezes não tem espaço. Se eles forem ouvir, não sei, Djavan, por exemplo, eles não vão protestar e não vão falar sobre o que eles estão sentindo, eles não vão ver uma expressão sobre o que eles vivem ali. E o hip hop e o funk, eu acho que eles conseguem pegar uma essência que outros estilos musicais, que também, por mim, estão dentro da MPB, não conseguem. É a mesma coisa o sertanejo. O sertanejo, muita gente fala mal, etc. Só que ele é um momento para diversão ali, que as pessoas querem falar coisas para se divertir, para ficar com os amigos, e que você não vai ficar numa festa cantando Caetano Veloso, por exemplo. Então, acho que cada estilo, cada gênero tem sua função, tem seu estilo dentro da sociedade. Os discos de vinil, eles foram um símbolo importante para a música, né? Qual que seria a marca da MPB atualmente? Essa é difícil também, porque assim como a MPB está um pouco indefinida hoje sobre o que é MPB, o que não é, esses movimentos mais pop, assim, dizendo assim, estão chegando e tal, também está uma coisa meio amorfa, assim, o jeito que a MPB é difundida, a música popular é difundida, porque nós temos os CDs que vendem para algumas pessoas, tem os vinis ainda que voltaram com alguma força, que as pessoas compram, ouvem, mas a gente tem o streaming, né, que eu acho que é um grande facilitador aí de você encontrar novos artistas, novas bandas. Vira e mexe, eu estou mexendo lá e descobrindo bandas independentes que nunca ouviria se eu só ficasse no rádio, no jornal, na televisão. A sobrevivência da MPB, ela pode ter tido relação com os avanços tanto do rádio, da televisão, até do impresso? Eu acho que a MPB sobreviveria de qualquer jeito, assim, não acho difícil que tenha uma relação muito direta com isso daí. Ajuda, né? Ajuda a difundir, ajuda a mostrar o que os artistas da MPB estão fazendo, mas eu acho que não tem uma relação direta exatamente nisso daí. É que nem o streaming ajuda a mostrar outras pessoas, a internet ajuda a mostrar outras pessoas. Né? E você acha que tem alguns meios de comunicação que dão mais voz para o artista? Por exemplo, o rádio consegue dar um pouco mais de voz do que a televisão ou vice-versa? Eu acho que isso eu concordo totalmente. Porque a televisão, se você parar para assistir, sempre tem artistas, músicos, etc. Só que é mostrado muito o instantâneo, o agora, a pessoa que está ali na mídia agora, vendendo vários discos, etc. A pessoa um pouco mais antiga, que às vezes fez muito sucesso antigamente, acabou sumindo nesse período, nesse processo de evolução natural da MPB, ela acaba tendo um pouco menos de espaço na televisão, que é um espaço muito concorrido, muito caro, etc. Então, eu acho que às vezes, e no jornal impresso também, o jornal impresso ele dá destaque para quem está fazendo alguma coisa de relevância agora, ainda que seja uma coisa um pouco mais elitizada, uma coisa um pouco mais fechada em um círculo ali muito, muito específico. E qual para você é o aspecto mais fascinante da MPB? Mais fascinante? Eu acho que é atingir esses vários públicos, essas várias vozes, se nós considerarmos a MPB, essa gama de estilos e de gêneros que eu comentei anteriormente, eu acho que isso que é fascinante. Ela consegue ser aquela música tranquila para você ouvir, relaxar, ouvindo Gilberto Gil, ouvindo Caetano, ouvindo o que for. É aquela música um pouco mais de protesto, se você ouvir as músicas de antigamente, hoje o hip hop, o funk, como você comentou. Tem a música para você se divertir. Eu acho que é essa diversidade da música brasileira que reflete a diversidade do nosso país. Eu acho que isso é o mais fascinante, é o que mais chama a minha atenção. Obrigada, Matheus. O papo ele tá tão bom que se eu pudesse eu ficaria aqui horas, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite, Obrigado Matheus. você. E eu sou Letícia Imperador e esse foi mais um Papo.com.